Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que Deus revele a sua palavra, a palavra da verdade, que é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da nossa salvação. Que Deus revele para nós esta salvação tão grande, tão maravilhosa que existe no Evangelho, em nome de Jesus. Em quem, no qual, se refere a pessoa de Jesus Cristo, em quem, no qual, nele, dentro dele, também vós, depois que ouvistes, porque precisa ouvir, a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Aqui é o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que estava sendo, irmãos, anunciado aos Efésios era a palavra da verdade do Evangelho da nossa salvação. Não é possível sermos salvos se não crermos a palavra da verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele comenta o Evangelho aos Coríntios, capítulo 15, verso 1 até o verso 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu vos lembro, é coisa para se lembrar sempre. Eu vos lembro, irmãos, o Evangelho pelo qual também sois salvos, se não é que crestes em vão. Se você não crê, ou se você não creu no Evangelho, você não está salvo. E ele descreve o conteúdo do Evangelho aqui. O conteúdo é este: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, foi ressuscitado ao terceiro dia,
segundo as Escrituras. Etimologicamente, irmãos, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. Mas qual é a boa nova? A grande notícia que nós temos no evangelho da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é que na morte de Cristo, irmãos, Ele nos fez morrer com Ele para o pecado. Não é? E na sua ressurreição, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, tornando-se a nossa vida, tornando-se a minha vida. A salvação do Evangelho é uma pessoa, irmãos. Cristo crucificado e ressurreto, compartilhando essas experiências conosco. A salvação que está no Evangelho é a nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Paulo escreveu a mesma coisa aos Colossenses, capítulo 1, versos 5 e 6. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Isto aqui tem que ser a mesma coisa em qualquer época da história, em todo o mundo em que o Evangelho é anunciado, irmãos. Este ponto, o Evangelho da nossa salvação, este ponto tem que ser igual em todas as igrejas de Cristo, em qualquer lugar do mundo. Se não for o Evangelho, não haverá salvação nenhuma. Eu, irmãos, admito algumas diferenças e acho até saudável, mas a palavra da verdade do Evangelho não pode ser diferente, porque só existe um Evangelho, o Evangelho de Cristo. Quando eu digo Evangelho de Cristo, é porque existem outros evangelhos que não são o Evangelho de Cristo e têm produzido crentes que precisam de salvação, exatamente a salvação do Evangelho. Como que eu sei que não é o Evangelho de Cristo? Como que eu sei que aquilo que eu estou ouvindo, que eu estou lendo, não é o Evangelho de Cristo? Irmãos, se não tem a morte do pecador com Cristo na cruz, se não tem a ressurreição juntamente com Cristo, se não tem Cristo vivendo a vida dele nas pessoas, se não tem libertação real de pecado, tanto a que foi feita na cruz, como a que é operada em nós pela vida de Cristo, né? Nos dando total vitória sobre o pecado. Não é o Evangelho. Se não tem isso, não é o Evangelho, irmãos. O Evangelho tem uma coisa extraordinária para anunciar ao nosso coração, principalmente ao meu coração. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. É o anúncio do Evangelho.
O Evangelho da nossa salvação é a nossa identificação com Ele. Eu em Cristo na cruz e Cristo em mim a partir da ressurreição. Irmãos, só o Evangelho garante salvação para nós. No Evangelho nós estamos tão identificados com Cristo e Ele conosco, que a sua morte é a nossa morte, sua ressurreição é a nossa ressurreição, sua vida é a nossa vida. Tendo nele crido, o apóstolo Paulo falou no texto que foi lido no início, tendo nele crido. Nele é uma identificação com Cristo e com o Evangelho. É nele crido, é crer para dentro dele. Nele nós devemos, irmãos, exercitar a nossa fé crendo para dentro de Cristo, para dentro do Evangelho. Quando você crê para dentro de Cristo, você é unido com Ele, a Ele na sua morte e ressurreição. E isto é o Evangelho que Paulo chamou Evangelho da nossa salvação. Você ouviu o Evangelho, creu e foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você viu lá que houve o selo do Espírito Santo naquele que creu. No Antigo Testamento, irmãos, o Espírito Santo estava no meio do povo, fazendo a sua obra, no meio do povo. Mas no Novo Testamento, a partir da nossa regeneração, o Espírito entra em nós para habitar. O selo é isso. Em primeiro lugar, a presença do Espírito em nós é a prova que Cristo ressuscitou e foi recebido pelo Pai e está vivo em nós com todo o poder. Em segundo lugar, o Espírito Santo como selo é o atestado de que agora pertencemos ao Senhor, pertencemos a Cristo. Em terceiro lugar, o Espírito como selo nos guia a Cristo, nos guia à verdade que é Cristo. Ele chama a nossa atenção para Cristo o tempo todo. Essa experiência com o Espírito, preste bem atenção aqui, irmãos, é um ponto importante. Essa experiência com o Espírito Santo não é posterior à salvação, mas ao mesmo tempo é algo simultâneo. Ouviu, creu, nasceu e o Espírito já está dentro, já entrou, já está aí. Irmãos, o anúncio do Evangelho, o Evangelho da vossa salvação de Cristo neste país, no nosso país, se tornou algo raro. O povo não conhece o Evangelho de Cristo e muitos se tornam crentes que precisam de salvação. Posso até garantir para os irmãos, posso até garantir que se você percorrer as igrejas do Brasil, em 99% nunca você vai ouvir a palavra genuína, o Evangelho autêntico, porque eles não creem. Tem alguns espalhados por aí pregando o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo. Tem alguns, mas são pouquíssimos. E qual é o resultado disso, irmãos? O resultado são igrejas cheias de crentes perdidos. Igrejas cheias
de crentes perdidos. Quando eu digo isto, quero dizer isto aqui, quando eu digo isto, igrejas cheias de crentes perdidos, eu não estou criticando, eu não estou zombando, eu não estou ofendendo, nem julgando. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque Deus me deu amor por eles e eu gostaria de vê-los verdadeiramente salvos através do Evangelho de Cristo. O Senhor Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. E essa é a razão, irmãos, que conhecemos que muitos crentes precisam de salvação, em razão de abraçar um evangelho falso, que produz uma falsa salvação. Muitos adotam uma interpretação errônea do termo salvo, do termo perdido, do que é salvação. O que é salvação? Isaías capítulo 12, verso 2: Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Você viu? A salvação é o próprio Deus. Diz o texto que Deus é a nossa salvação, Ele é a minha salvação. Irmãos, a salvação é o próprio Deus, o Deus que se tornou a minha salvação, o Deus que veio, é Jesus. Ele veio para se tornar em mim a minha salvação, a salvação graciosa. Em Efésios 2, versículo 8, fala da graça, a graça maravilhosa de Deus produzindo a salvação. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Viu? Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Você percebe aqui que tem alguém salvando você. E esse alguém é Deus. E esse Deus é o Deus encarnado. É Jesus Cristo que veio. Ele salva por sua graça. Graça é Deus dando tudo, fazendo tudo a quem nada merece. Alguém já disse isso e eu concordo totalmente. Romanos 10, versículo 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, até a fé que temos para crermos é uma dádiva da graça de Deus. Se você está crendo na palavra de Deus, saiba que foi Deus, por sua graça, por meio da sua maravilhosa palavra, que operou em você, para que você pudesse crer. Nós não somos salvos porque cremos, nós cremos porque Ele é a nossa salvação, porque Ele se tornou a nossa salvação. Irmãos, a gente só crê porque antes Cristo se tornou a nossa salvação. Ele precisa ser primeiro a salvação para poder nos dar fé, para podermos crer nele como aquele que se tornou a nossa salvação. Então, irmãos, a salvação de Deus é uma pessoa, Cristo. Esse Deus que se tornou, veio, se encarnou, foi à cruz e ressuscitou para se tornar a nossa salvação.
Lucas capítulo 1, versículo 69, está falando desse Deus que veio, desse Salvador poderoso, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Viu? Esse texto, cuidando bem do original, ele poderia ser assim: e nos levantou um Salvador poderoso. Salvação poderosa, Salvador poderoso, porque a nossa salvação é Ele, é Jesus. E nos levantou um poderoso Salvador. É Jesus, irmãos, Jesus Cristo, o Salvador poderoso. Cristo veio para nos salvar. Ele não veio para nos ensinar uma salvação, como fazer para ser salvo, mas Ele veio para se tornar a nossa salvação, se tornar para nós a nossa salvação. Esse Deus grandioso que se fez homem, né? E foi lá na cruz, para ali na cruz fazer essa obra maravilhosa de nos salvar. Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Observe o texto, essa fala aí. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Observe então, Ele veio buscar o que se havia perdido. Quando o assunto é salvação, irmãos, é importante sabermos o que significa estar perdido. O conceito que normalmente se tem hoje de perdido é mais jurídico, né? É antropológico, psicológico e sociológico, irmãos. Para essas ciências, o conceito de perdido é o indivíduo, né, que está fora dos padrões estabelecidos da sociedade, portanto desintegrado da sociedade. Homens e mulheres perdidos são aqueles que se envolveram com o que não é aceitável pela sociedade. Mas o que significa perdido do ponto de vista teológico, irmãos, do ponto de vista da palavra, do ponto de vista do Evangelho, do ponto de vista de Deus? O que significa uma pessoa perdida? O homem no jardim do Éden se tornou um pecador por natureza. Sabemos disso pela palavra. O pecado resultou nessa natureza pecaminosa dentro do homem, natureza iníqua, perversa dentro do ser humano. Essa é a sua perdição. A perdição do homem é essa natureza que o pecado causou dentro do ser humano. O ser humano não se torna pecador depois que nasce, mas nasce pecador perdido e totalmente separado de Deus, irmãos. E não importa o quão religioso ele se torne, continua separado de Deus e perdido. Salvação, portanto,
pretende salvar o homem dele mesmo. Você percebeu aqui? A salvação de Deus visa salvar o homem dele mesmo, por causa da sua natureza. Ele se encontra perdido em si mesmo. Irmãos, o seu maior embaraço, dificuldade, é a sua própria natureza caída. Assim, meus irmãos, o homem precisa ser salvo de si mesmo, da sua natureza. E esta salvação envolve a morte do pecador. Sem esta morte para o pecado, não há possibilidade de salvação. Não é, irmãos? Não há possibilidade de salvação. O ser humano é corrupto por natureza. A natureza humana é corrupta, corruptível também. Muitos não têm chances para atos de grande corrupção, mas no dia a dia você pode observar, são revelados pequenos lances de perversão da natureza adâmica no ser humano, que revela essa natureza perversa dentro da pessoa. E aqui, irmãos, só a cruz de Cristo, só a cruz para tratar radicalmente e eficazmente a nossa natureza corrupta. Foi por isso que Cristo nos atraiu, irmãos, para o seu corpo naquela cruz. Cristo fez a nossa natureza, o nosso homem velho, entrar nele naquela cruz. E lá levou a nossa natureza à morte, à destruição total. Ali a nossa velha natureza foi desfeita. Irmãos, sem a morte do velho homem juntamente com Cristo, não pode haver mudança e salvação real. Jesus é o único que pode trocar esta natureza corrupta do ser humano. Romanos 6, verso 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Você já decorou esse versículo? Eu cito ele sempre aqui, vou citar até o fim da minha vida, até enquanto o Senhor estiver permitindo eu falar, vou citar esse verso. Eu gosto demais, me alegro em saber que o meu velho homem foi crucificado com ele. E tem uma versão que eu também cito sempre aqui, quando Romanos 6,6 é lido. Porque sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída. Que coisa maravilhosa, irmãos! Não alegra o seu coração em saber que a sua velha natureza, a desgraça da sua vida, a sua perdição, foi crucificada com Cristo na cruz e foi destruída e desfeita, e assim não fôssemos mais escravos do pecado? A sua morte, a minha morte, foi para isso, irmãos. Jesus foi crucificado com a finalidade de nos crucificar com Ele, para destruir em nós a velha natureza do pecado, a fim de receber, a fim de nos dar na ressurreição a sua vida, a vida que nos salva, a vida que nos salva. Irmãos, a maior tragédia que existe é a tragédia da fé equivocada numa salvação equivocada.
Espero que isso não esteja acontecendo aqui. A maior tragédia que existe é a tragédia da fé equivocada numa salvação também equivocada. Certa vez ouvi alguém comentando sobre um episódio ocorrido em 1982 em Chicago. Alguém adulterou um remédio chamado Tylenol, colocando cianeto em algumas cápsulas, e acabou cometendo suicídio aleatório. Uma pessoa que comprou esse Tylenol morreu minutos depois de ter tomado uma única cápsula. Ao todo, morreram 7 pessoas inocentes. 2 lições, irmãos, nós podemos aprender aqui. 7 pessoas acreditaram que estavam tomando remédio e não veneno, mas a sua fé, a sua crença, por mais sincera que fosse, não a salvou. Na verdade, neste caso, a fé as matou. Elas acreditaram que tomaram o remédio certo, mas não era o remédio certo. Não é, irmãos? Pensando que estavam certas, sofreram uma tragédia em suas vidas. Irmãos, é isto que estamos chamando nesta mensagem de crentes que precisam de salvação. Há muita gente pensando que está salva, mas está perdida, e o resultado final será uma tragédia de proporção eterna. A questão não é se creio, mas em que ou em quem estou crendo. Essa é a questão. Aquele ditado que diz: não importa no que você acredita, contudo que seja com sinceridade, é falso, como ficou provado pelas vítimas do caso do Tylenol envenenado. Irmãos, o que vai determinar o seu destino não é se você crê, mas em quem você crê. Mas eu creio. Alguém pode dizer: Carlos, eu creio. No que você crê então? Eu preciso saber. É isso que vai decidir. A segunda lição que devemos aprender no caso do Tylenol é que às vezes a falsa crença é similar em alguns pontos à fé verdadeira. Para o observador descuidado, o cianeto tinha a mesma aparência da substância do Tylenol. O rótulo tinha as identificações de que era autêntico, que não precisava de desconfiar do conteúdo. Aquelas cápsulas de Tylenol, irmãos, prometiam aliviar a dor, embora bastasse uma para causar a morte. Cristo falou que muita gente que acredita estar salva, que muita gente que acredita que estar salva vai descobrir um dia que a sua crença não pode salvar. Não pode salvar. Vai ser uma grande decepção. Mateus
capítulo 7, versos 21 até o 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Lucas 13, verso 25 ao 29, vamos correr um pouco. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Essas pessoas, irmãos, jamais sonharam em ser banidas por Cristo. Afinal de contas, eram crentes maravilhosos. Você viu aí? Tinham experiências fantásticas, tinham muitas obras, tinham segurança que estavam salvas. Tudo falso. Irmãos, elas tinham segurança, estavam salvas, mas tudo falso. Você poderá dizer: sou batizado, sou membro de igreja, sou atuante, sou militante, sou admirado, sou elogiado, sou líder importante, sou líder de ponta. Nada disso garante salvação. Salvação não está aí. Salvação está em Cristo somente. Salvação, irmãos, não é uma experiência distinta do próprio Deus. Não é um conhecimento que você tem à parte de Deus. Não é aquilo que fazemos ou praticamos. Não é um sistema de crença. Não é um bom comportamento. Eu sou uma pessoa bem comportada, mas se não trocou a sua natureza, irá para o inferno com bom comportamento. Sou um crente praticante, sou um religioso fiel, mas se não trocou a natureza e Cristo não vive em você, você está perdido. Deus é a minha salvação. Ele não me ofereceu uma salvação, Ele se tornou a minha salvação. Isto significa que para ter salvação você precisa de ter a própria pessoa de Deus em você. É preciso ter uma identificação, irmãos. E foi o que Jesus fez naquela cruz. Ele nos identificou com Ele naquela morte, nos levou a morrer com Ele, e também nos ressuscitou com Ele, para nos dar a vida dele, para viver em nós essa salvação tão grande, tão grandiosa, tão maravilhosa. O maior poder que existe neste mundo não é fazer um cego enxergar, não é curar um câncer em metástase, não é ressuscitar um morto. O maior poder, o maior milagre é salvar um pecador, é tirar a sua vida ímpia e substituir pela vida de Cristo, é substituir o velho homem por uma nova criatura. Isto é um milagre. Todos os milagres de Jesus foram maravilhosos e são maravilhosos. Mas observe uma coisa: os milagres transitórios
eles desaparecem, irmãos. Onde estão aquelas células curadas de lepra, curadas de câncer, de úlceras, de atrofia que Jesus curou? Onde estão? Estão hoje no pó da terra, viraram pó. Onde estão as pernas curadas do paralítico? Onde estão aqueles olhos curados dos cegos? Onde está o corpo da filha de Jairo, que Jesus ressuscitou? Onde está o corpo do filho da viúva de Naim? Onde está o corpo de Lázaro, que Jesus amava tanto? No pó da terra, irmãos. Eram milagres transitórios, mas a salvação que Jesus veio ser em nós e para nós é eterna e não acaba nunca. Muitas pessoas experimentam milagres transitórios, mas não o milagre eterno da salvação. Estão perdidas. Estão perdidas. Mas Deus tem uma salvação verdadeira e poderosa, que nos salva verdadeiramente e poderosamente, irmãos. É uma salvação que não nos deixa no pecado. Salvação que nos deixa em pecado não é a salvação de Deus, porque a salvação de Deus é basicamente a salvação do pecado. Precisamos entender isso. Vamos ver Judas, verso 24. Já estou terminando aqui, irmãos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Viu? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Outra versão que eu gosto dela diz aqui: aquele que é poderoso para vos conservar sem pecado. E ainda tem outra versão que diz: aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda. Você viu? Romanos 14, verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Está falando dos santos, dos eleitos de Deus. Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Você viu? Não cai não. Não cai não. Diz aqui que Deus é poderoso para o firmar. Diz aqui que estará em pé. Tem outra versão. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para firmá-lo. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Outra versão diz: se ele vai vencer ou não, se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Aqui está. Não vai fracassar. Diz aqui que o Senhor faz vencer. O Senhor não deixa, irmãos, os seus santos rolando com o pecado pelo chão. Você conhece aquele cântico? Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai acolá.
mas depressa levanta e começa a cantar. Esse é o cântico dos crentes que precisam de salvação. Não é? Irmãos, a salvação de Deus trata-se de Cristo vivendo a sua vida poderosa e santa em nós. É o poder real da vida de Cristo em nós. A vitória sobre o pecado é o resultado absoluto do poder soberano da vida de Cristo em nós, se manifestando em nós. Irmãos, eu aposto todas as fichas nele, em mim, dando-me vitória absoluta sobre o pecado. A salvação de Deus é grandiosa, irmãos. É grandiosa. É Ele mesmo vivendo em nós, nos guardando, nos livrando. Irmãos, a salvação de Deus, ela pode ser expressada nos 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. Passado, Ele nos salvou naquela cruz, nos fez morrer com Ele, libertando-nos da nossa velha natureza, do nosso pecado. Mas a vida dele está em nós, salvando-nos do pecado que tão de perto nos rodeia. A vida de Cristo em nós, nos dando vitória do pecado que tão de perto nos rodeia. E finalmente um dia Ele voltará e nos levará e nos salvará da presença do pecado que está aí no mundo, do pecado que tão de perto nos rodeia. Você não pode seguir na direção errada e chegar a um destino certo. Não se iluda. Você é um salvo? Você é um salvo? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Não brinque com isso. Se não tem certeza da sua salvação, aquela certeza originária da palavra de Deus, pelo amor de Deus, busque ter com urgência. Amém?